Bom dia, povo de Deus! Seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui para dar continuidade a mais um momento de meditação da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nossa jornada de hoje, né? Então, antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, sendo assim nós abençoamos as pessoas, combinado? Então, vamos para nossa meditação de hoje, né? O que o Senhor tem para o meu coração, para o seu coração no dia de hoje, na verdade? Ontem nós lemos Isaías 40:31 e eu gostaria de continuar em Isaías 40:31. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Lembra que ontem nós falamos, né? Mas os que esperam no Senhor, ontem nós tratamos o que acontece, como é a espera no Senhor, né? Então, só dando uma passadinha, né, pelo que nós falamos ontem, sobre o esperar no Senhor, que é aguardar, confiar, ter esperança. E no hebraico nós aprendemos que é juntar, aguardar, né? E que também é entrelaçar ou enrolar as fibras de uma corda. Ou seja, a palavra é usada para indicar dependência e a disposição de atividades em torno de um evento futuro. Então, nós aprendemos que nós precisamos entrelaçar todas as nossas ansiedades, todo o nosso desespero, toda a nossa dor, toda a nossa preocupação, entrelaçar tudo isso e ter uma disposição em depender de Deus, né? Essa é a espera no Senhor. E o que mais nós aprendemos também? Que nós temos um dono. Nós aprendemos que existe alguém que tem autoridade sobre nós. E este alguém é o Senhor. Por quê? Porque essa espera é uma espera no Senhor. Então, é os que esperam no Senhor. Ou seja, somos nós que dependemos do Senhor, porque Ele tem sobre nós uma autoridade. Combinado? E hoje vamos falar sobre renovar forças, vamos falar sobre um renovo nas nossas forças, nas nossas energias, no nosso ânimo, não é verdade? Quantos de nós não precisamos ter as nossas forças renovadas? E quando se fala em espera, muitas vezes nós temos aquele entendimento que a gente fica parado, né? Estagnado, esperando tudo cair do céu. Não, de forma alguma. Quando se fala de esperar no Senhor, se fala também de movimento. Por quê? Não é você ir lá e tomar atitude precipitada. É o que nós falamos ontem, é você depender de Deus. Se você vai depender de Deus que tem autoridade sobre você, sobre mim, nós vamos o quê? Seguir a voz de Deus. E para seguir a voz de Deus, precisamos entender e sermos instruídos por Ele. Então vamos ver o que o Senhor nos instrui nos dias de hoje? Falar em renovar forças, né? Vamos estar falando sobre isso. O que é renovar? O que é renovação? Renovar fala de tornar novo, melhorar, reaparecer, suceder. Está associado à ação de tornar algo ao seu estado inicial, restabelecer algo que se tinha interrompido. Olha que interessante, renovação fala de você o que? De você aparecer, fala de você o que? Tornar novo, melhorar, mas fala também de algo que foi o que? Que foi interrompido. Então é Deus querendo restabelecer algo que foi interrompido lá atrás. Será que nós não estamos aguardando e esperando porque estamos passando por algumas circunstâncias que interrompeu algo na nossa vida? Que interrompeu a alegria que nós tínhamos? Que interrompeu a satisfação de servir a Deus? Que interrompeu aquela motivação? Que interrompeu aquele desejo de estar sempre na casa de Deus? Interrompeu o desejo de orar? Interrompeu o desejo de você louvar? O que interrompeu nessa caminhada? O que interrompeu, né, de você estar continuando servindo ao Senhor? A espera fala de algo que nós precisamos estar dependentes de Deus, mas não significa que precisamos estar parados. Ou seja, Deus quer restabelecer aquilo que foi interrompido, Deus quer melhorar, Deus quer tornar novo, Deus quer que você reapareça, mas com suas forças renovadas, ou seja, tornando tudo novo, tudo ao estado inicial. Então é bom a gente ter esse entendimento, porque às vezes nós não entendemos, né, quando fala de renovação, mas o Senhor, Ele quer restabelecer aquilo que foi interrompido na nossa vida. E forças, o que significa força? Vamos lá: poder, energia, impulso, vigor e estímulo. Então o que o Senhor quer restabelecer? O Senhor quer restabelecer a nossa força, a nossa energia, o nosso impulso, o nosso vigor, o nosso estímulo, o nosso poder. Olha que coisa maravilhosa, porque às vezes nós achamos que
por sermos dependentes de Deus, temos que ficar parados, como eu falei, de forma alguma. Nós temos que continuar em movimento. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender, né? E aprender com o Senhor. Nem sempre nós vamos ter a resposta de todas as coisas, né? Deuteronômio 29 diz assim que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós. Então, o que está revelado para que nós venhamos a seguir, para que nós venhamos a acreditar, a confiar, está na palavra de Deus. O que está revelado está na palavra de Deus. Então, Deus deixou as suas instruções para que a gente venha o quê? Segui-las, não é verdade? E não ficarmos somente parados, né? Acomodados ou procrastinando, não é verdade? Não, mas que a gente venha o quê? Ouvir essas instruções e seguir essas instruções, né? Eu sempre gosto de frisar que é a jornada de hoje. Por quê? Porque ontem já passou, não temos como mudar o ontem e amanhã nós não temos o controle sobre ele. Mas e hoje, né? O que Deus está nos orientando a fazer hoje? Deus nos orienta ao quê? A continuar sendo dependente dele hoje ainda. Deus nos instrui a confiar nele, a aguardar nele, né? A ter o quê? A melhorar, a fazer o quê? A ver aonde foi interrompido para que nós possamos ser renovados, para que seja restabelecida a nossa comunhão, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa disposição, o nosso vigor, o nosso estímulo, não é verdade? Então nós precisamos, né, entender isso para que a gente entenda que não é o esperar, não é ficar parado, mas é estar em movimento, é ter essa renovação, né? É ter esse estímulo, esse impulso para continuar. Então nós precisamos disso. Eu achei interessante porque na física, olha o que significa força. Vem do latim fortia, que indica a capacidade de realizar uma tarefa. Ou seja, esperar não é ficar parado, mas é você realizar uma tarefa. Deus quer que nós continuemos, que nós realizemos, que nós continuemos o que? Trabalhando, fazendo, agindo, acreditando, né? Nos fortalecendo nele. Então aqui fala que indica a capacidade de realizar uma tarefa. Usado para designar também o agente que altera o estado de repouso ou movimento de um corpo, ou seja, é algo que altera aquele estado em que a pessoa está. Não é um estado de repouso, mas é em movimento. Ou se ela está em movimento, mas talvez em algum movimento que não é o movimento que ela deve estar. Então muda, altera este movimento do corpo. Então hoje, para a nossa jornada de hoje, o que Deus tem para mim e para você é que essa renovação de forças é o que? É que o Senhor, Ele quer restabelecer algo que foi interrompido. Muitas vezes durante a nossa caminhada com Cristo, durante a nossa jornada, as circunstâncias fazem o que? Nos interrompem. Muitas situações nos interrompem. Muitos momentos, muita angústia, tristeza, trauma, tantas coisas tentam interromper a nossa jornada, a nossa caminhada. Mas nesse dia o Senhor está querendo restabelecer o que? Aquilo que foi interrompido, nos dando força, nos dando coragem, nos dando energia, nos dando impulso, nos dando estímulo, nos dando vigor para continuar, para que a gente venha fazer o quê? Para que a gente venha realizar o quê? Uma tarefa. E qual tarefa é essa? Aquela que Deus já declarou para cada um de nós, aquela que Deus já nos falou e tem falado todos os dias, que é continue, como diz a Dori, continue a nadar. É bem assim, continue a nadar, continue a confiar, continue a aguardar no Senhor, amém? Eu quero deixar 2 versículos para vocês. O primeiro estará em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, e diz assim, ó: E Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então aqui Jesus já está deixando bem claro, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então que nós nessa jornada de hoje não venhamos a ficar olhando para trás, não venhamos a ficar olhando para o passado, né? O passado nos paralisa, mas que possamos olhar para frente. Nós colocamos a mão no arado, vamos até o fim. Combinado? Vai até o fim, continue. E o outro versículo que eu quero deixar para a tua meditação na jornada de hoje é João também 16, o versículo 33. Vamos lá? João 16 e o versículo 33 diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Jesus falando aos seus discípulos, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus, de primeiro momento, ele já fala: olha, eu quero que vocês em mim tenham paz. A paz que nós vamos ter é em Jesus. Nós vamos ter paz se nós estivermos com Jesus, ligados em Jesus, está conectado com Cristo, porque
Jesus já em seguida ele já dá a boa notícia, né? Porque no mundo tereis aflições. Então nós precisamos entender que no mundo, enquanto nós estivermos neste corpo, neste mundo, nós vamos passar por aflições. Só que nós não podemos permitir que as aflições nos paralisem. Nós não podemos permitir que as aflições nos barrem, nos parem, nos deixem desesperados. Não, vamos confiar no Senhor. Muitas vezes as aflições querem interromper aquilo que o Senhor já começou, interromper o propósito, o processo, interromper a obra maravilhosa que o Espírito começou nas nossas vidas. Mas não vamos permitir, não é verdade? Não vamos permitir que isso seja interrompido. Vamos permitir que o Espírito restabeleça em nós um renovo, restabeleça em nós o que? O vigor, o impulso, a força, para que a gente continue. Amém? Então, no mundo nós vamos ter aflições, isso é fato. Mas o Senhor fala, tem de bom ânimo, se alegre. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Jesus nos deixou o exemplo vencendo o mundo. Então, nós também vamos vencer. De que maneira? Confiando no Senhor, tendo uma disposição de depender dele e continuar a confiar, aguardando nele. Amém? Então, na jornada de hoje, que você possa continuar confiando no Senhor, aguardando no Senhor, permitindo que o Senhor restabeleça aquilo que foi interrompido, te dando força, te dando vigor, te dando estímulo para que você continue nesse dia, para que você permaneça em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica por aqui essa jornada de hoje, que você possa meditar nessa palavra durante todo o dia e eu te espero amanhã, combinado para a nossa próxima jornada de lições. Deus te abençoe e até amanhã.